Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui ao nosso Papo de Craque, nosso podcast oficial das escolas Flamengo, tá? Novamente com o nosso co-host, nosso grande Leonan Cassali. Estamos aqui novamente para falar de futebol. Futebol, né, cara? Futebol, fazer muito aquela bom. resenha legal. E o nosso convidado hoje, nosso craque... Thiago Aprígio, coordenador das categorias de base do Flamengo, Sub-17, Sub-16 e Sub-15. Cara, muito obrigado pela presença, tá, Thiago? Cara, sei que né, é um convite aí que a gente estava aguardando, né? Então, muito contente aí com a resenha que a gente vai ter. A gente já estava resenhando aqui, né, antes. Né, os bastidores. Os bastidores, um churrasco aí que vai rolar. Né? Então, é isso, cara. Eu queria te apresentar pra galera, né? Falasse um pouco da sua caminhada, né? Sei que já tá no clube há mais de 3 anos. Né? Me conta um pouco, né, sobre a tua caminhada, como que começou, né? É um pouco comum, né, Léo? A gente que geralmente trabalha com futebol, né, já ter tentado também, né, ou ter jogado, né, profissionalmente, correto? Correto, perfeito. No meu caso, eu só tentei, assim, né? Nem profissionalmente, assim, Só tentou mesmo. Só tentei. O Bahia preferiu, acho que tentou também, né? ele Tentou um falou pouquinho. que tentou, tentou, mas não. Tentou, assim. Foi melhor estudar. O Léo chegou a ir ali, foi para os Estados Unidos, estudou. Eu vi o Leonan jogar. Né? Aprígio, a gente só não se enfrentou, né, Aprígio? Não. Não se enfrentou, mas eu acho que a Aprígio jogou também, não jogou, Aprígio? Joguei nada. Joguei também. Vou chegar nessa parte. Assim que eu me apresentar. Vai lá, Aprígio. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Rafa, Leonan. Prazer estar falando com vocês. E para todos os inscritos do canal também. Acho que falar de futebol, ele não só é importante, como é prazeroso. E, de alguma maneira, a gente precisa fomentar tudo o que é construído no dia a dia, na base, na formação dos jogadores. Realmente comecei com o sonho de ser jogador de futebol. Acho que a minha história não é muito diferente como a da grande maioria dos meninos aí pelo Brasil. Mas logo percebi que eu era nada mais era do que um jogador medíocre. Então eu não ia sair não ia sair da média daqueles que não chegam. E eu só ressignifiquei meu sonho. Eu sonhei um dia ser jogador de futebol, mas eu falei, cara, eu acho que eu posso ir para um outro caminho e continuar dentro do futebol. Ainda novo eu tomei essa decisão, porque tive algumas dificuldades. Não Volta Redonda, era interior, foi onde eu tentei minha trajetória. E aqui não dá nem para falar mentira, né? Porque tá todo mundo me vendo. Né? Então eu resolvi estudar, investir na educação, estudar um pouco mais sobre futebol, onde se tinha muito pouco conteúdo sobre futebol no período. Até que encontrei a Universidade de Futebol, que foi uma grande inspiração para mim. Abriu as portas para você. Exato. Me matriculei na Faculdade de Educação Física e no meu primeiro dia de aula fui e bati na porta do Volta Redonda. Como eu já tinha tido uma trajetória lá... Como atleta? Como atleta, mas não de muita fama. Sim, né? sim. Mas e meu irmão, que aí tinha mais fama do que eu, tenho um irmão mais novo, 7 anos mais novo. Ele já jogava no Volta Redonda, então eu levava ele para os treinos. Então tentei unir o útil ao agradável. Tinha a paixão pelo futebol. Meu irmão estava no dia a dia. Eu já ia até lá, tinha me matriculado na faculdade. Eu pedi um estágio não remunerado, já que eu já estava ali. E se eu não me engano, se teve algum estagiário antes de mim, foi uma coisa assim não recorrente. Eu fui um único estagiário no período, naquele período do Volta Redonda. E aí eles me cederam aquele estágio ali que te coloca ali, vai fazendo. Faz tudo. Não oficial. Joga nas exato. 11, né? Eu me lembro que o treinador era ele sozinho no Sub-11. E era exatamente a geração ali que meu irmão jogava. Então eu aquecia a equipe, então eu era preparador físico, de vez em quando aquecia o goleiro, fazia o papel de massagista. Comecei realmente fazendo tudo, até que os outros treinadores do Sub-15, 13, 15, 17, que já jogam competições estaduais, começaram a ver, pô, o 11 tem estagiário, a gente não tem, não faz sentido. Então começaram a brigar por mim para que eu pudesse participar dessas outras categorias. Aí me colocaram no 13, aí... começa uma parte um pouco mais oficial assim, da minha trajetória, onde tive que regularizar toda a parte legal do estágio. E eu comecei como um estagiário da preparação física no Sub-13. Legal.
mas não tendo preparador físico naquele período, né? Quem tinha, em tese, a minha tutela ali eram preparadores das categorias de cima, então eles me direcionavam e eu tentava fazer as minhas intervenções. E aí eu aplicava o que eu via na faculdade, na prática, o que eu também já tinha vivido um pouco da minha experiência lá, tentando jogar, né? Errando e acertando, obviamente, até que o treinador da categoria, o único profissional, de fato, do Sub-13, ele passou por um problema particular em que ele precisava se ausentar com muita frequência. E foi aí que eu comecei a fazer jogos. Na ausência dele, eu fazia jogos. Até que a equipe começou a ir muito bem. Quando ele pôde retornar, o gerente falou, cara, você já não está fazendo a temporada, é melhor você auxiliar ele, ele fica de treinador. e assim eu fiquei como treinador lá no Sub-13. Ainda bem que esse gerente treinador falou caiu. isso, né? Cara. Não, ainda bem que ele falou isso. Imagina, ele tá fazendo a temporada, tá fazendo bem, tá ganhando. Aí, porra, tu vai correr esse risco? Não, né? Amigão, foi um prazer. Foi um prazer. Deixa ele, né? Pelo amor de Deus, ó. Ele tá ganhando, cara. Vamos lá, vamos... Né? Não, mas eu tenho muita gratidão, não só pelo gerente, como pelo treinador, que ele entendeu isso numa boa. E o momento que ele vivia era muito difícil, de fato. No ano seguinte, ele realmente teve que sair por esse problema pessoal e eu assumi oficialmente. Porém, tem uma troca de gestão. E aí vem um gestor que, literalmente, o cara mais saudosista, e, pô, olhou para mim ali. Cara, eu tinha 21, novo, 22 anos. Um clube que, no período, era formado pela grande maioria de ex-atletas. Né? Então, ninguém me conhecia como jogador, até porque eu não tinha dado chute nenhum na TV. E então se sofreu uma série de preconceitos. E um jogo que foi divisor de água para mim, mesmo fazendo uma boa campanha, foi exatamente o jogo contra o Flamengo. A gente fazia uma boa campanha, como era Sub-13, o gerente ele quase não ia. Que é aquele gerente que ele tenta brigar pela receita para sustentar a base, mas ele não é presente no dia a dia. E quando tinha os clássicos, ele aparecia. E no 3 quase não tinha clássico. Eu me lembro, cara, que a gente montou um baita time e eu ia atrás dos jogadores, né? E enfrenta o Flamengo num jogo importante, assim, para uma primeira colocação. Qual geração, Aprígio? 9-7. Paquetá nessa geração aí. A gente vence o Flamengo de 4-3, um jogo que a gente ainda perde 2 pênaltis. Era o Gilmar Popoca, o treinador. Gilmar Popoca. Cara, esse jogo me rendeu meu primeiro trabalho de carteira assinada, porque eu trabalhava ali já como treinador, era estágio, treinador, a mesma coisa, e não tinha nada de carteira assinada. E o gerente, cara, que descobriu meu endereço após o jogo, ele estacionou na frente da minha casa com o olho todo marejado. Falou, cara, eu te devo desculpas porque eu tive preconceito realmente por você, cara, e hoje aí... eu tenho que mudar minha opinião. E o que eu posso fazer para você me desculpar? Aí eu falei, cara, não tem que se desculpar, nada. Mas eu aproveitei e falei, cara, eu tô aí há um tempo, não tem carteira assinada. O que uma vitória fez, hein? Cara, não, mas uma vitória maiúscula, né? 4-3 e com 2 pênaltis perdidos, né? Cara, 2 pênaltis perdidos. E jogaço, jogo assim épico. Eu lembro o Paquetá jogando muito. Ele era pequenininho, né? Pequenininho. Na época. Pouco maturado. E aí eu comecei minha trajetória no Volta Redonda e daí galguei os degraus até o Sub-20. Você lembra lá como no Sub-20 eu fiquei pouquinho tempo. Até que o Eduardo Freeland era o gerente da base do Botafogo. Um dia ele me liga e me convida para participar de um processo no Botafogo. E aí foi uma surpresa muito grande, porque historicamente isso não acontecia. Um treinador sair de um clube menor, né? Não tendo jogado nos períodos antigos que não tinha rede social para fomentar tanto assim o teu trabalho. E o cara tava me vendo. Assim, pô, eu não brigava por título com Volta Redonda, né? A gente fazia esses jogos, de vez em quando acertava, né? E curiosamente, contra ele também já tinha sido treinador, eu enfrentei ele uma vez, e pós-jogo que ele me convida, eu só tive resultado ruim, cara. Assim, placar elástico, a gente tinha muita dificuldade com as equipes dele. E ele me convida para participar do processo, passei no processo, e aí eu vivi um momento muito bacana, assim, de construção pedagógica lá no Botafogo. Acho que o Leonan acompanhou à distância um pouco disso. Quase que todos os profissionais que passaram por lá, inclusive muitos vieram para o Flamengo, assim como eu vim, um dos últimos a vir. Hoje estão... Acho que são profissionais destaques aí, cada um em tua área, né? A gente tem o Felipe Leal, né? Que é o treinador da seleção brasileira sub-17, acabou sendo campeão agora do... Mandar até um abraço para ele, né?
Foi campeão agora Destaque, sul-americano, destaque. Pô, Foi muito... Parabéns, cara, Felipe Leal, pela construção. Realmente. Ele é muito bom. Digamos assim, com alguns jogos muito legais, cara. E É. jogadas assim e, cara, empolgado pra esse... Ele é esse um próximo torneio. excelente profissional, um ser humano fantástico também. Felipe Leal é uma das grandes referências que eu tenho, não só como profissional, como pessoa também. Peguei ele lá nesse período, a gente quase que entra junto, assim, ele no sub-15, eu no sub-14. Então a gente se encontrava com frequência, até que um dado período eu falei, cara, eu quero ir te auxiliar, o meu era tarde dele de manhã, eu quero viver o teu dia a dia. E aí a gente construiu uma relação muito legal nesse sentido. Depois realmente a gente trabalhou na mesma comissão, ele como treinador, eu como auxiliar. E aí no Botafogo vivi o sub-13, sub-14, sub-16, aí eles encerram a atividade do 16 e integra com o 17, então me torno auxiliar do 17. E fiquei um período também como treinador do sub-17, saio na pandemia e 3 meses depois, logo no retorno do futebol ali naquele período de pandemia, eu sou convidado para assumir a função como coordenador do Flamengo. O Cadu me convida. Isso. Embora o Freelan fosse o gerente do período, né? E ele era o meu contato que de fato me conhecia, assim, no dia a dia. O Cadu que me faz o convite. Ele me faz o convite, o processo demora muito, porque devido à pandemia, né? Ele sai e eu falei, cara, agora eu não vou mais, né? Quem tá me convidando tá saindo. Aí o Freelan, acho que a saída dele até potencializa a minha entrada, né? Porque virou uma necessidade. Foi, né? perfeito. E eu entrei como coordenador. Então, assim, acho que a minha trajetória... O meu sonho era trabalhar com futebol. Então, muitos me perguntam, pô, e aí, tu vai voltar pro campo? Sente falta do campo? Sinto uma certa falta do campo, mas eu tô feliz onde eu tô. Porque eu tenho vivido as minhas fases. E onde eu tô, tenho tentado evoluir, não só como profissional, como pessoa, e tenho tentado contribuir para o processo. Então, quando eu comecei lá, não sabia se eu ia ser treinador, eu queria estar ali naquele meio ali e tentar influenciar de alguma maneira. Uhum. E trabalhava lá no Volta Redonda, jamais imaginei que eu fosse vir para um grande centro como o Botafogo. Assim, né? Ouvi muito. Cara, por que tu tá se dedicando tanto assim? O salário tá atrasado. Pô, tu não tem campo, não tem bola, não sei o quê. Pô, você tá indo atrás de colete. Fala, cara, tu tem um monte de sonho aqui na minha frente. A minha felicidade é ver um desses chegando no futebol profissional. Então tentei fazer a diferença ali no meio onde eu estava inserido e alguém estava vendo. Então as coisas foram acontecendo dessa maneira aí na minha trajetória. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Nada é por acaso, né? Você vê que tudo a questão de é uma entrega, construção, né, Rafa? Foco, né? Uma construção de... É muito legal a história dele porque retrata muito, né? A gente tem os professores da Escola Flamengo hoje, né? E ele vem de um cenário que, teoricamente, o Volta Redonda, perante, né, os outros clubes que ele passou, Botafogo e hoje no Flamengo, é um clube de menor expressão, né? Sim. Que talvez não tem o mesmo investimento que os clubes grandes têm, mas que acreditava muito no sonho e acreditava muito principalmente na questão dele se capacitar, de se desenvolver. Eu lembro que, não sei se agora, 2013, 2014, ele quando estava 2013, no Volta Redonda, 2013. A gente se enfrentou, eu era estagiário da categoria Sub-20, se eu não me engano, acho que é o Pito jogo, né? Eu não lembro agora, Prígio. E foi ali o primeiro contato que eu tive com ele. Foi 2013 aquilo? Foi 2013. 2013. E assim, depois daquilo, né, ele ascende, ele vai pro Botafogo, vai para um clube grande. Aquilo devia ter sido 30 de dezembro, quase ano novo, que era preparação para a Copinha de vocês, né? Isso mesmo. E aí, pô, vai pro Botafogo, faz um trabalho sensacional como treinador, como auxiliar técnico, e tu vê que a formação dele também passa por muitos pilares, né? Auxiliar técnico, treinador, preparador físico, e hoje ele é um gestor, um coordenador técnico. E isso é importante, né? Isso que eu ia perguntar pro Aprígio, sobre essa mudança, assim, porque a mudança de função, né? Porque você sai, digamos assim, do Botafogo numa função, né? E vem para o Flamengo com uma outra função. Como que foi para você, assim? E eu acho que é um pouco da resposta, né, do que o Léo tá falando, né? Como já passou por outras áreas, conseguiu também, né, ver esse processo, né? Acho que ela aconteceu de um modo bem natural, assim como foram todas as outras mudanças na minha trajetória. Para começar, eu estava desempregado, então isso já era um facilitador. E ter a oportunidade de trabalhar no Flamengo, vamos dizer que é o ápice de qualquer profissional. É o chamado assim, não tem como, chamado que não se nega, né? Exato. Então, assim, ao invés de me preocupar se eu estaria virando demais a minha página, era tentar enxergar... A oportunidade. Exato, a oportunidade e como eu poderia contribuir.
porque eu não sei se eu vou estar no Flamengo daqui a pouco, mas saindo daqui a pouco, eu espero que eu tenha Deixado um legado, ou contribuído para algo, entendeu? Então, tentei me ver dessa forma, onde que eu posso contribuir, onde que eu sinto falta, me colocar do lado do treinador, porque aí eu era o coordenador, porque eu sempre vejo assim, o treinador treina os jogadores. E na base, muitos treinadores também estão em formação. E quem treina o treinador? Perfeito. Quem dá o suporte para ele, Exato. né? O treinador que não tem a oportunidade de ter um bom network, de alguém que viveu muito, como é que esse cara evolui? Como é que ele desenvolve? Então eu me coloquei nessa condição de tentar ajudar quem estava lá na outra ponta. Cada um acho que precisa de um suporte de alguma maneira, né? Alguns têm um domínio muito grande da parte técnica, então tento contribuir de uma outra forma, contribuo numa outra área, seja através de troca. Entendo que eu sou um elo entre a gerência, a diretoria e quem está no campo, quem está na outra ponta. Então eu tento não só defender ali o que os gestores acreditam, o que está no documento do clube, zelar pelo documento do clube, como que está sendo construído. Então, por exemplo, é muito comum... Às vezes passar o planejamento macro, né? Perfeito. Então, é muito comum, assim... Eu sei muito bem, ou consideravelmente, porque são 3 categorias, né? Não dá para você mergulhar a fundo em todas, mas minimamente das 3, qual é o planejamento imediato de curto, médio e longo prazo. Então, no mês de março, eu sei o que esperar da equipe. Né? Eu sei o que foi treinado, sei o que foi planejado, então eu vou para o jogo com aqueles óculos ali do que foi construído. Eu sei que o futebol ele é muito amplo e a gente tem que tentar enxergar, sobretudo na formação, que o jogo de sub-15 ele é diferente do profissional, que ele é diferente do sub-17. Exatamente. Então eu vou com os óculos para aquilo que foi construído, para aquilo que foi planejado. Diferente de quem não está no dia a dia, e não está errado quem não está no dia a dia, mas ele sempre vai com os olhos... Pô, eu quero ver o time do São Paulo lá no Sub-13. Não vai ver o time do São Paulo lá no Sub-13. Então, acho que meu papel é ali, entendeu? Eu faço essa defesa. Cara, pô, não gostei da compactação do time. Cara, mas nem foi treinado ainda. Não deu tempo, cara. Não deu pra gente focar nisso. A gente não chegou nisso. Mas em determinado período, a gente vai estar voando nisso aqui, porque... Processo, né? Exato, porque ainda não estava no tempo. Você tem que seguir o planejamento, né? É o planejamento que você tem e você vai seguindo aquilo durante a temporada. Exatamente. Então, assim, resumindo a minha função, eu acho que ela é bem mais ampla do que isso, mas uma das partes importantes é essa. Cara, eu vou pro debate com frequência com o gerente, isso é legal, a abertura e não milindre para isso. E, obviamente, quando também tem que fazer as ponderações com a comissão, a gente também faz ouvido para todo mundo e a gente abre o nosso debate em prol do melhor. Não, e também acompanha a delegação, né, nos campeonatos, Sim, né, sim. em todas as partidas. Uma história legal que a gente estava contando aqui antes foi uma interlocução que a gente teve, né, que a gente não se conhecia pessoalmente, mas já tinha falado com o Thiago sobre uma visita de uma unidade nossa, né? Que a categoria estava jogando no Acre. No Acre. Né, em Rio Branco, e a gente tem uma unidade lá que é super legal. Muito maneiro mesmo. E aí eu falei assim, pô, o franqueado solicitou, né? E a gente tenta sempre intermediar isso, porque é uma experiência legal para a unidade, né? Ela receber profissionais do clube, também os jogadores, né? Então, liguei pro Luiz e falou, Luiz, cara, será que a gente consegue? Ele, pô, toma aí o telefone do Thiago, fala com ele, tranquilo. Aí liguei pro Thiago, cara, na hora, assim, ele falou assim, não, tranquilo, sem problema nenhum, vamos marcar aqui, vamos ver como é que vai ser dentro da logística aqui da equipe. Acabou que vocês foram visitar a unidade com bastante gente lá, cara, e a unidade lá, você viu a estrutura, né? A estrutura é sensacional, Léo, é algo assim, tipo, muito legal, que ele fez um complexo enorme, né? E, cara, foi algo que viralizou, vídeo também do pessoal fazendo... Foi muito pro maneiro, próprio né? Instagram do Flamengo também, né? Exato. Então, foi muito legal, assim. E, assim, a gente consegue visitar a Escola Fla. Acho que o Vitor Hugo foi um dos que a gente escolheu para poder ir no dia. É porque o Acre, assim, a logística não é tão fácil. Você sai 2 dias antes até chegar lá, depois volta 2 dias depois. Ainda mais no período de pandemia, então não tinha muitos voos. Então parecia que a gente tinha ficado uma semana lá no Acre. E aí a gente consegue encaixar na agenda, véspera de jogo, se eu não me engano, vai o Mateusão e o Vitor Hugo, são os 2 que vão. O Vitor Hugo eu tenho certeza que estava lá. Mas muito cheio, cara.
Pô, o carinho dos Carinho do funcionários. pessoal, né? Eu convidei os professores para participar da pré-eleição do Mário. O Mário que também legal. foi. Que maneiro. E era uma professora, não me recordo agora o nome dela, mas assim, cara, ela ficou lisonjeada, porque eu passei por uma situação muito parecida. Eles estão lá na ponta, né, ainda mais afastado no Acre. Você tem uma oportunidade de ter um contato com o que está sendo feito no dia a dia, ou uma simples mensagem, às vezes pode mudar a vida de uma pessoa. Realmente. A recepção que vocês tiveram no Flamengo lá naquele período, em 2013, né, o professor Kleber, você Exatamente. enquanto estagiário, o Celso uma vez me falou, o Celso que foi treinador do Flamengo, me falou, num jogo, a gente se enfrentou num pós-jogo, ele falou, cara, estuda, aquilo ficou na minha cabeça, cara, estuda, ninguém aqui fala sobre estudar futebol em 2011. Então, assim, fez total diferença na minha vida, como eu acho que a gente tentou contribuir para os profissionais que estavam lá no Acre. É a mesma coisa para as crianças, uma mensagem que a gente passa. E depois viraliza o vídeo do confronto contra o Vasco do Acre, né? O clube, a gente sabe quais são as dificuldades. Se não me engano, esse jogo foi 11-0. Depois teve a doação das chuteiras, dos materiais esportivos. E aí viraliza ali. Eu passei uma mensagem ali, saiu no Seleção Sport TV, saiu uma porrada de lugar no jornal, na página do Flamengo. A gente nem esperava que o tamanho do Ibope para ação, porque a gente não fez ação porque tentou deixar alguma coisa ali para contribuir para exato. E de uma forma natural, exato, né, cara? exato. E de uma forma natural. Exatamente. E, cara, porra, deu um Eu não era conhecido no condomínio, todo mundo no condomínio no dia seguinte veio me cumprimentar. Mas, cara, foi muito bacana a visita lá do Acre, cara. Cara, e é uma realidade, né, que você vê assim, como a gente tem unidades em vários lugares do Brasil, hoje a gente está em todos os estados brasileiros, né? Então, cara, é uma realidade completamente diferente. Por exemplo, você sabe, Volta Redonda não é tão grande quanto a gente está falando do Rio de Janeiro, Sim, grande centro, sim. tudo isso. Imagina um Acre, cara. A gente tem unidades ali, né, tipo Manaus, Belém, né? São muito unidades distante, que né? são muito distantes. E esse acesso é legal, né, Rafa? Exatamente. Qualquer, digamos assim, menção de Flamengo nisso é muito diferente, né, Thiago? Como é que é essa questão? Porque você estar vestido de Flamengo e indo para esses lugares, as pessoas te olham assim e falam assim, cara, não, mexe muito com as pessoas, né? Cara, o Flamengo ele é muito gigante, cara, muito gigante. Pra você ter uma ideia, o aeroporto de Guarulhos, a gente faz muita escala em São Paulo, né? A gente tira foto com muita gente em Guarulhos. É São Paulo, passa artista o tempo inteiro. A gente não é conhecido, a gente só tá vestido de Flamengo. Mas como vê uma delegação inteira, eles perguntam, é sub-17, eles querem tirar foto. E nesses lugares, então, cara, eu até me coloco como missão, quando a gente vai bem para o interior, assim, de fazer ações muito parecidas como a que foi lá no Acre. É visitar uma escola, é conversar com a comissão técnica, é abrir um pouco do clube, porque a gente não está lá no dia a dia, a distância ela é tão grande, mas às vezes é uma simples mensagem que pode fazer total diferença. A sementinha ali que vai plantar, exato. que Cara, pode mudar vidas ali. Exatamente. E, cara, isso fica incutido no menino, na menina, no treinador, daquilo que você falou. Cara, eu tô aqui na ponta, da ponta mesmo, e daqui a pouco eu posso estar no clube, posso estar num processo ali dentro, né? Como hoje é a sua realidade, né? Você, digamos assim, foi o que você falou. Cara, com 21 anos eu não imaginava que hoje né, estaria nesse local, num clube mundialmente conhecido, né, cara? É algo assim, é algo muito louco, né? Não, isso é sensacional, cara. E assim, a forma como o Aprígio, ele falou aqui também, cara, é muito legal ele falou, né, a missão dele, né? Eu me conectei muito com isso porque ir, de repente, lá num outro estado, né? E, de repente, levar... O Flamengo é gigante e quando você vai pra lá, todo mundo vai ficar muito atento. Cara, que é o Flamengo, não sei o que, tal. E essa palavra dele de poder levar, né, esse acesso às pessoas para que, de fato, essas pessoas que possam estar nesse ambiente lá consigam, de repente, futuramente identificar, de repente existe, né, uma luzinha lá no final do túnel que eu posso buscar meu sonho, que eu posso me transformar, que eu posso me qualificar e quem sabe um dia também poder estar inserido dentro do clube, né, cara? Isso é sensacional, cara. Perfeito. E cara, o clube ele vive disso, né? Dessas experiências, dessas histórias. Quantas histórias a gente vê, né, de torcedores que, sei lá, rodam o Brasil, rodam o mundo, acompanham o clube, né? E é exatamente isso, cara. A gente faz a nossa competição anual no Maracanã e você sabia que um dos maiores grupos veio do Acre. É do Acre, né? Veio do Acre. Veio do Acre, né? Veio do Acre. E por quê? Exatamente por você fomentar isso. Porque você criou lá
Porque a escola Flamengo nessas regiões, ela se torna o Flamengo nessas regiões. Entendeu? E quando você faz uma ação dessa, em que, né, você tá lá com o coordenador da base, com o treinador Fideliza da mais base, ainda, né? você tá com jogadores da base, cara, com próximos jogadores do profissional, porque hoje é o caso do Vitor Hugo, né? Cara, você olha e você fala assim, cara, né? E você tira aquela questão de toda... Porque às vezes existe, né? De você não estar, né, em estados próximos, aquela credibilidade, né? E aí você chega com tudo isso, com essa experiência, as pessoas passam a ver assim e falar assim, pô, cara, caramba, é verdade mesmo. é verdade. É. E aí tem uma oportunidade de jogar no Maracanã, de vir para uma competição nossa e tem uma experiência dessa, né? Se sentem pertencentes, né? Exatamente. Exatamente. Você cria um senso de comunidade absurdo, assim, né? Isso aí é sensacional, cara. De você conseguir fazer com que... quando você fala do evento, né, do final do ano lá no Maracanã, eu lembro perfeitamente o olhar das crianças de poder estarem ali no Maracanã, vivenciando um sonho, de estar dentro de um estádio que, pô, a gente não tem nem que falar do Maracanã, né? E aquela realidade ali, eles assim, caraca, tô jogando dentro do Maracanã, pela camisa do Flamengo, vivendo esse sonho aqui dentro, aqui, sendo né? campeão dentro do Maracanã. Pô, isso aí não tem preço, cara. Não tem preço, cara. É algo muito legal. E, Aprigi, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, porque, por exemplo, nessa questão do vídeo que viralizou, né, do material esportivo que vocês cederam pro Vasco do Acre, né? Você, eu acho que se viu um pouco do outro lado também, né? Porque você já esteve, né, digamos assim, nessa parte, né? Por exemplo, lógico, Volta Redonda, se você for comparar com a questão do Vasco do Acre, ainda tem muito mais estrutura, mas em termos, né, de você olhar um clube que, né, do tamanho do Flamengo, e hoje, né, eles tiveram a oportunidade. Como é que foi pra você ali? Eu acho que passa um filme na cabeça, né? Exato. Acho que a coisa ela foi acontecendo de um modo muito natural. O jogo, ele... Acho que o sonho foi totalmente alimentado para o jogo, né? Era a oportunidade da vida deles. Aí chega lá um time 2004 nosso. Tinha acabado de ser campeão brasileiro. Porque a gente viaja logo na sequência, depois daquela virada do Vasco. Vários jogos de Sport TV e eles assistindo. Aí você chega lá 11-0, cara. Assim, mas um atropelo, 11-0. Você via que eles estavam todos derrubados. Mas num todo é uma luta desigual, né? A oportunidade que os meninos têm aqui, o acesso ao todo, a estrutura, a alimentação, qualidade do material, físico, informação. Né? É uma briga diferente. Muito desigual. E então a ideia era tentar deixar ali um mínimo para que eles pudessem alimentar o sonho deles, para que aquele 11-0 ali não fosse o fim para ninguém, né? Da mesma forma que eu saí de onde ninguém esperava e consegui colocar um pé num grande clube, de repente vai sair algum garoto dali, entendeu? Que eles continuem sonhando. Seja um ponto de virada, às vezes, né? Exato. Então, assim, esse foi o intuito da mensagem, para que eles não desanimassem, para que eles continuassem alimentando o sonho deles. Cara, você tem uma coisa que só eles podem ter a gestão do próprio sonho, né? Então, acho que a gente conseguiu passar uma mensagem legal de um modo bem espontâneo. E também é legal para a própria equipe do clube, para eles se conectar, né, com uma realidade que talvez eles também já tiveram, né? Exato. Porque muitos garotos ali, né, do clube também já passaram, de repente já estiveram onde aqueles outros que eles estavam fazendo isso. E se eu acho que se for fazer um diagnóstico, tem muitos atletas do Brasil inteiro, né? Exato. Hoje a realidade, usando o Flamengo como exemplo, mas eu acho que não é muito diferente dos clubes que são agressivos no mercado. Sim. Tem muitos jogadores exatamente da ponta do país, assim, cara, norte e nordeste, um número muito significativo, cara. E hoje, cada vez mais, tem jogadores sul-americanos também integrando a base, né? Também. E o ponto que a gente tem refletido com uma certa frequência lá é de como melhorar essa adaptação desse jogador, porque ele sai de um estilo de vida para um estilo completamente diferente da realidade aqui do Rio de Janeiro. A vida ela muda num todo e sem aquele amparo do âmbito familiar, do âmbito familiar, porque não são todos que vêm com o pai e com a mãe, ou não vem com nenhum dos dois e mora com um outro maior de idade, ou vem só com um e não vem com o outro.
e aí começa a carregar uma responsabilidade que ele próprio está mudando a vida da família, mas se está mudando a vida da família tem que dar certo para pagar o preço, né? Pagar o preço. Então, assim, muito novo, com uma responsabilidade muito grande. Então, esse é um ponto assim, que a gente tem se atentado muito, porque não é só o que chega, entendeu? Qual é o legado que a gente vai deixar na vida daqueles que não chegam, ou não chegam pelo Flamengo? Perfeito. Então, assim, é responsabilidade social, ao meu ver. Então, essa tem sido uma das grandes iniciativas lá do Departamento de Desenvolvimento Humano com a Patrícia, com as psicólogas. Eu participei de algumas ações, porque essa é a nova realidade do mercado. A gente tem muitos jogadores das pontas do país. É impressionante. E é uma rapidinho, Rafa, e é uma adaptação social e que conecta muitas outras adaptações. Adaptação técnica, adaptação tática, física, né? A alimentação deve ser algo assim, às vezes que é algo que... Porra, às vezes o garoto, não sei, às vezes não tem nem o que se alimentar, às vezes de forma... Né? Então, e você traz ele, né? Faz um trabalho, às vezes, de suplementação também com alguns atletas. Né? Cara, é uma realidade, assim, nova para ele, né? E às vezes ele não ter o que você falou, o âmbito familiar ali, às vezes mexe muito com a cabeça dele. Exato. Né? E assim, no meio desse processo, é um pai que separa da mãe devido à distância. Obviamente que N fatores podem influenciar, né? Mas esse é um deles. Lidar por um tá aqui, o outro tá lá. E aí o garoto se coloca como responsável desse processo. Ou a não titularidade e às vezes o medo de perder uma bolsa, porque essa bolsa que sustenta uma família que está distante. Já então, existe assim, cara, é um impacto muito grande. Eu vi até esses dias acho que foi num podcast o Juliano do Corinthians falando que ele sabia que ele só tinha uma oportunidade, né? Que era dar certo no futebol, porque ele chegou a passar fome. Então essa era a única oportunidade que ele tinha que se apegar. É legal falar sobre isso. E entender isso, ele tem esse entendimento, foi o combustível para ele lutar pelo sonho dele. Só que essa também é a realidade de vários que não chegam. E o cara que se prende a isso e não consegue entender o todo, ou o futebol que não consegue influenciar na vida daquele menino, informação que existe vida além do futebol, o que ele faz, cara, quando não dá certo? Falei isso com os pais esses dias lá numa reunião lá, cara. É como se a cortina do teatro fechasse, cara. Ele tá vendo a plateia ali o tempo inteiro, é todo um meio que tá próximo dele, é um empresário, são amigos porque ele tá num grande clube, mas quando a coisa fecha, ele não consegue enxergar nada vida, né? Parece que além a vida do acabou, futebol. Né? Exato. E aí o que ele vai fazer? Às vezes não estudou, às vezes não tem um ambiente que propicie um desenvolvimento para uma outra área. Então, assim, ela é bem complexo, ela vai muito além do que aqueles que dão certo. Ao meu ver, obviamente, é exceção, né? Aqueles que dão certo, que é um número ínfimo daqueles que chegam. A gente está falando do 1%, né? Aquilo Exato. Que a gente sabe, né? O 1% é o futebol que a gente vê na TV, aquela questão romantizada, mas o resto é uma dura realidade, que às vezes, né, se chegar profissionalmente... Cara, vamos tomar como exemplo o pessoal do próprio Maringá, né? Que no jogo de ontem, o Flamengo, cara, né, teve um primeiro jogo lá, né, em que tomou 2-0, né? Uma mudança de gestão ali, né? Mas chega num momento aqui que a gente tava, até na reportagem, a gente tava falando sobre a história do técnico, que para sustentar, digamos assim, esse sonho, ele foi motorista de aplicativo, cara. Entendeu? Então, imagina... O garoto, ele tem que ter outras opções e a gente tem que conversar sobre isso com os pais. Porque às vezes, e a gente falou isso com o Rafael Bahia aqui também, coloca-se uma pressão exacerbada num menino que é só um menino. Exatamente. Eu acho que a formação integral do jogador ela é fundamental. Não só para aqueles que não chegam, como para os que chegam também. Porque a gente tem visto, tem percebido cada vez mais número significativo de jogadores que aposentam muito cedo, que sofrem de alguma doença mental ou que batem num grande mercado, mercado europeu, e não conseguem se sustentar lá por N fatores que às vezes poderiam ter sido mais sedimentados ao longo da formação. Então, assim, acho que o olhar para o indivíduo que joga futebol, cara, ele tem que ser mais discutido, ele precisa ser melhor aplicado para a evolução do futebol como um todo. Cara. Porque se a pessoa evolui... As práticas não tem como dissociar, né? Uma da outra, né? Sem dúvida. E ela tem que estar bem, né, com ela para ela poder render. Exatamente. Então, por exemplo, cara,
atleta veio, vamos tirar um exemplo aí do Acre, né? Uma mudança completa de realidade, né? Tá ali treinando, tá num ambiente extremamente competitivo, né? Tá num ambiente novo, em que também tem a questão dele ser, digamos assim, o novato, a pessoa que está chegando, né? A pessoa que está sendo inserida ali, né? Tem que ter todo um cuidado com esses atletas que estão chegando, né? Ah, sem sombra de dúvida. É o estilo de vida que muda, as relações que mudam, o contexto num todo de pressão. Eu usei também esse exemplo com os pais porque você vê um gerente de banco com 40 anos de idade que está com depressão porque não suporta a pressão por ter que entregar resultado. Ele tem 40 anos de idade, com toda uma formação, e a vida de um jogador com 15 anos ela não é muito diferente disso. Não é, não. Ele sabe que se ele não entrega resultado, ele pode ser dispensado e volta o Acre, como foi o exemplo que você deu. Se ele for dispensado, ele não tem mais aquela bolsa que faz total diferença na vida da família dele. Ou então ele mudou a vida inteira da família dele em função de um sonho que de repente foi interrompido pela metade. Então, o nível de pressão ele é muito grande, cara, mas muito grande. E eu sempre conversei muito com o Luiz, né, o Luiz, hoje gerente da base, né, desde a época de coordenação de captação, ele sempre teve essa preocupação. Essa preocupação do quê? Da mudança do âmbito familiar. Porque ele sempre falava para mim o seguinte, Rafael, cara, às vezes a gente vê, né, atletas com 8, 9 anos que os pais às vezes querem mudar a vida deles completamente, né, quando ele, digamos assim, é aprovado. Sendo que, às vezes, cara, foi o que você falou, daqui a 6 meses, às vezes, ele não desenvolveu e pode ser dispensado. Né? Como é que você como é que pode balancear isso, né? Como é que... Entendeu? É uma realidade que uma é realidade complexa, né? É muito complexo isso Exato. tudo. Então, por exemplo, para os nossos alunos que estão nos assistindo, né? Para os pais que estão nos assistindo, a gente tem que saber dosar muito bem, né? Aonde que a gente vai chegar. Tem sacrifícios que às vezes a gente tem que fazer no meio do caminho, né? Para que alguns sonhos deem certo, né? Uhum. E a gente tem que saber disso, né? Por quê? Porque pode acontecer ele ser aprovado, ele vir para cá, não se adaptar, e aí a família mudou todo, digamos assim, o âmbito familiar dela se mudou tudo, e às vezes tem que retroceder. Exatamente. Assim, acho que é reforçar que existe vida além do futebol, né? No futebol ele não pode ser uma profissão para um menino que tem 13, 15 anos, está em formação. E um ponto importante, que aí é a responsabilidade dos profissionais e do clube, é tentar, de fato, enxergar o indivíduo que pensa, que tem suas necessidades, que sonha, que passa por todo esse processo. Então, assim, são necessárias ações. E uma coisa que o Luiz exige lá na base do clube é que ele tem um tempo mínimo de permanência no clube. Uma vez que um jogador ele uma vem... janela, né? Exato. Uma vez que um jogador venha de um local como esse, a gente tem que dar um tempo mínimo de adaptação para ele, entendeu? Óbvio. Normalmente... A gente tem que ser justo no Exato. processo, né? Normalmente são 12 meses, né? Um ano. Então tem janelas para liberação. O cenário ele é um pouco diferente para um jogador que é daqui do Rio, por exemplo, entendeu? Porque a gente sabe que o impacto na vida dele é muito totalmente grande. Diferente. Uma mudança dessa pode ter um impacto muito grande na rotina escolar. O jogador ficar alguns meses sem estudar, na profissão do pai e da mãe. Ela vai bater em cima, exato, na profissão do pai e da mãe. Tem pai, assim, ouvindo as histórias, que trabalham num emprego X, que larga tudo para vir para cá, para às vezes ser um motorista de aplicativo. Então, assim, olha como é que o futebol ele impacta na vida do jogador, né, num todo. Então, assim, o nível de pressão e responsabilidade que ele acaba levando com ele ali. Então, assim, a gente precisa assumir também essa corresponsabilidade. Tanto que, por exemplo, nas categorias menores, existem até o status de monitoramento, né? Sim. Que são atletas que, por exemplo, que o clube ele tem um interesse, ele vê, digamos assim, um potencial, mas que ele monitora de tempos em tempos, porque às vezes entende que naquele muito momento, longe, né? Mora muito longe, né? Até para não mudar exatamente isso que o Aprígio estava falando aqui, não mudar todo, né, uma estrutura familiar, né? Exatamente, até para você entender melhor quem é o indivíduo que está chegando, né? Que às vezes a imagem ela não fala tudo, né? Você estuda ali por vídeo. Então, se a gente tivesse
a oportunidade de todos os atletas em monitoramento, tá alguém vendo, alguém conversando com a família, alguém conversando com o jogador, para saber que indivíduo e que história é essa que a gente vai estar trazendo para o clube. O Departamento de Desenvolvimento Humano fez uma ação muito bacana esse ano, que é colocar a comissão inteira na sala e contar a história do jogador. Obviamente que tem alguns dados que elas não podem expor, né? Acho que isso é uma prática até da profissão. Mas, assim, contribui até para a tomada de decisão do jogador, porque às vezes ele está passando por um momento difícil, mas é porque uma mãe morava com ele e voltou, ou porque exatamente a família não veio, ou é porque um pai perdeu um emprego. São N variáveis que ao invés deles terem que ficar de vez em quando, tá acontecendo alguma coisa aí, eles vão estar sabendo minimamente da história de cada jogador. O projeto chama Além das Quatro Linhas. Legal, cara. É muito bacana, assim, cara. Fundamental, porque, por exemplo, é exatamente o que você falou, já tem um contexto. Então, às vezes, o treinador, né, o coordenador, todo mundo já sabe o contexto que está inserido esse atleta. Pô, ele teve aqui uma mudança, ou teve, sei lá, às vezes, né, algum acidente na família, teve uma mudança de local, uma mudança de colégio também, que pode afetar isso, né? Ou tem uma distorção em idade séria, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso é muito legal ser falado, né, Rafa? Porque as pessoas, talvez, a gente disseminando essa informação, as pessoas vão entender assim, caramba, pô, o clube de fato tenta ter um olhar, né, para as questões sociais, para de fato o laço humano da pessoa que está ali, né? E é muito legal ouvir, né, o Aprígio, que é o coordenador técnico das categorias ali do Flamengo, porque muitas pessoas, às vezes, o pai e mãe olham e pensam assim, caraca, pô, meu filho jogou lá, não sei o quê, pô, nem jogou, não sei o quê, foi mandado embora, não sei o quê, e só criticam, mas de fato não sabem internamente como é que funciona todo o processo. Exato. E é muito legal a gente disseminar isso, porque, cara, isso é muito impactante, porque de fato não tem como desassociar o jogador da vida, do laço humano que ele tem ali. Existem muitas variáveis, a gente falou aqui de adaptação social, aí adaptação ao clube, adaptação física, adaptação ao modelo e à metodologia de treino. Então, assim, tem muitas variáveis que influenciam para o desenvolvimento do atleta. Até aos próprios treinadores, né? Porque existem também essas mudanças internas, né? E mudanças de categoria. Então, por exemplo, ele era de uma categoria, foi para outra, muda de treinador, ele tem que se adaptar, às vezes, à maneira de trabalho daquele treinador, né? Lógico que seguindo uma metodologia que o clube segue, mas cada treinador ali, ele dá um toque dele, né? No trabalho, né? Sem dúvida. E também tem as suas preferências, né? Obviamente. O Flamengo, obviamente, tem uma linha de ideia de jogo. Acho que a gente não vai conseguir enxergar um treinador que pensa A, outro que pensa Z, né? Um vai pensar A mais alguma coisinha, o outro A mais alguma coisinha, mas tem uma linha muito parecida. Então, é normal, às vezes, uma mudança. No Sub-16 agora, foram 3 mudanças em um período muito curto, assim. 3 treinadores passaram por lá. Aí você vai, eu como coordenador, eu vejo, um tá montando uma equipe, o outro tá montando uma equipe um pouquinho diferente do outro, o outro tá montando... E não tem certo e errado, mas ali é o tempero, né? De cada um deles. E às vezes dá liga, né? E às vezes você vai... Às vezes dá liga. Tem dia da liga, até porque a gente tem grandes jogadores e grandes profissionais para poderem desenvolver. E às vezes eu como coordenador, o Luiz como gerente, a gente entra nesse processo também para falar um pouquinho da história do jogador. Passar um pouco do feedback de outras, digamos assim, gestões ali, para ele entender um contexto ali. Exatamente. Né? Mas assim, o ponto cara, a gente precisa olhar para todos que estão ali no elenco, entender que todos têm uma história. A gente precisa ter uma responsabilidade com aquele cara que está no elenco, sobretudo aqueles que são selecionados pelo treinador no momento ou com a minha participação ali, para que se faça o mínimo e dê tempo para esse jogador. Entendeu? Por mais que eu tenha preferência, essa equipe entrega mais performance, mas acho que todos precisam ter uma minutagem mínima e um mínimo de atenção num todo. Perfeito. E em termos de competição, assim, como que digamos assim, é planejado, digamos assim, essas competições? Porque isso é muito interessante porque a gente estava conversando também com o Rafa, né, com o Rafael Bahia, né, falando um pouco da vivência das competições internacionais para esses jogadores, né? Porque eles vão criando, digamos assim, casca, vão estar inseridos em outras situações, né? E com outros modelos de jogos, assim, com outras dinâmicas que outras dinâmicas que aqui no Brasil eles não têm esse contato. Como que é isso? Assim? Cara, a experiência de poder sair do país através do futebol, ela é muito rica, mas muito rica. Não só no âmbito esportivo,
né, como no âmbito social, cultural também. A primeira vez que eu saí do país foi com futebol, pelo Botafogo uma vez, e agora já algumas vezes pelo Flamengo. E toda vez eu volto muito reflexivo. E tenho adotado uma postura assim de tentar... Como eles vão para jogar futebol? Eles já não estão na escola, né? Quando eles vão para uma viagem internacional. Então, eu tento desenvolver algumas dinâmicas com eles, ligando o ambiente que eles estão ali inseridos com a competição ou com os clubes ali daquela região, para eles não esquecerem que um dia eles sonharam exatamente estar num lugar que o Flamengo está oportunizando eles. Mas, cara, tem sido muito bacana e me chama muita atenção o quanto o futebol está evoluindo de um modo geral em outros países. Inclusive, não só nos grandes centros, como onde pouco se fala. A gente comentou aqui isso, né? Mas um exemplo assim. Cara, a gente enfrentou o Leganés agora na Ibercup, né? Eu conversei com o Leonan. Ano passado, essa mesma geração ela foi à Ibercup, né? Que é uma competição que acontece. Na verdade, acontece em vários lugares. Vários lugares, né? A Ibercup é um campeonato muito legal. Tem no mundo inteiro. Mas mais legal é a Copa Fla. Copa Fla. Maracanã. Tô brincando, galera. A competição da Ibercup é muito legal, muito legal. Mas aí, essa edição é uma edição em Madrid, outra em Lisboa, uma seguida da outra. E ano passado, né, essa mesma geração foi, o Leandro como treinador, e em vários confrontos foram contra... Time de menor expressão. Time de menor expressão, até escolinha, então assim, os placares elásticos. E aí, inicialmente, cara, eu falei, Luiz, cara, não vale a pena, porque não são muitas viagens para uma mesma categoria. Uma triagem, assim, esse campeonato, né? Falei, pô, usa esse recurso para uma outra competição e tal. Ele, não, eu vou exigir que ele melhore a competição. E o Luiz tem dessa, ele vai lá e conversa com o organizador. E aí ele colocou clubes, só tinha clubes nos grupos. Porém, lá em Madrid, a gente não jogou com o Real Madrid, não jogou com o Barcelona, clubes da Espanha ali, os mais tradicionais, mas veio na chave o Cádiz e... Já ouviu falar nesse clube? É de Portugal? Cádiz? Cádiz. Não. Não, tô falando só para uma reflexão mesmo, assim, Não, é de lá. E... É espanhol. É espanhol. Espanhol. E o Leganés. Aí eu falei, cara, de repente não vai ser como foi no ano... Eu acho que o Maccabi tava também, Maccabi, né? tava na chave. Não vai ser, de repente, como no ano do Leonan, deu uma boa melhorada, mas eu acho que a gente... Cara, me surpreendi com o Leganés, cara. A gente... foi uma aula, assim, cara, de futebol bem jogado, de recurso técnico, de jogadores que compreendem o jogo. A gente teve muita dificuldade. Na primeira fase, a gente não vence o Leganés. A gente vence o Cádiz, mas com dificuldade. Eles perdem um pênalti, a gente faz um de pênalti, 1-0. A gente perde pro Leganés e enfrenta o Maccabi, eram jogos no mesmo dia. Então, assim, aí a gente já chega arrastado, porra, e acho que os próprios jogadores não esperavam aquele nível de dificuldade. E se fala assim, Maccabi, mas quando você vai ver, time organizado, time que, dentro da sua proposta, joga competitivo, é impressionante, cara. Isso aí já é o mínimo, assim, já é o mínimo, né, cara? É o mínimo, você não vai ver equipe desorganizada. E aí, cara, a gente tem muita dificuldade no confronto com o Leganés. Na semifinal, a gente enfrenta o Leganés novamente. E a gente entra no jogo, cara, vai ser difícil. 10 minutos, difícil, cara. O Leganés chegando o tempo inteiro, a gente não conseguindo passar da intermediária. Até que a gente pegou um pouco do que seria o jogo. Um time que gosta de ficar muito com a bola, então a gente precisa gerar desconforto. Né? Marcar alto e, quando tiver a bola, tentar jogar também. E foi onde a gente equilibrou o jogo e conseguiu vencer o Leganés. Depois fez a final com o próprio Cádiz, que era da chave. Então, assim, me chamou muita atenção. Um clube que quase ninguém fala, com tamanho e nível técnico, assim, o Leganés. Aí depois eu fui pesquisar, vi que eles são formadores, eles montam grandes equipes do 17 para baixo, principalmente, depois eles negociam de um modo geral, mas assim, nível cognitivo, cumprimento de função, é muito interessante, cara. Eles praticamente não erram. A relação jogador e bola de nível muito alto, poucos toques na bola, um entendimento de espaço muito grande. E volto, assim, com uma reflexão muito grande que me preocupa o futuro do futebol brasileiro no curto prazo. Mas por quê, você acha? Porque não apenas a evolução dos grandes centros, dos que não são grandes centros, a gente está vendo aí uma Croácia a 2 Copas do Mundo entre os 4 melhores, a Bélgica aí... Um ano, né, 2018. Uma referência de formação também.
Mas a influência do poder público, na verdade, a congruência, assim, poder público, as escolas formais, informais e clubes na organização do futebol. O Leonan foi no ano anterior, deve ter visto a mesma coisa. A gente jogou em vários lugares, a Ibercup proporciona isso. Às vezes você joga num centro esportivo de um clube e às vezes é da própria cidade que é pública, né? Todos os lugares, cara, no mínimo 6, 8 campos. Muito bem organizados. Estádio, todos sintéticos, com marcações padrões. Então tem a marcação do 11 contra 11 tradicional, aí a marcação de amarelo do 9 contra 9, que é o área a área. A marcação nas duas metades do campo de azul, que é o 7 contra 7. Se eu não estou errado aqui, 7 contra 7. Que é a progressão das idades. Então, assim, todo mundo falando a mesma língua, seja o espaço público, seja o do próprio clube, todo mundo joga assim, o mesmo futebol. E o objetivo é desenvolver o jogador, que vai muito além do que do só ganhar. Nesses espaços, assim, várias quadras de tênis, então não é à toa que vai surgir Nadal, E são muitos, né, Alcaraz. Thiago? E são muitos. Mas aí vai uma reflexão. Vou fazer uma pergunta para vocês, é uma provocação. Por exemplo, vocês acham que essa não seria a função da Confederação Brasileira de Futebol? Acho que seria. Eu vejo até... Porque é exatamente a iniciação ao esporte. Né? Que hoje o que é feito? Às vezes, projetos como o nosso, das escolas Flamengo, fazem esse processo. Que é um processo de iniciação ao futebol. Exatamente. Que a Confederação Brasileira deveria estar, né, preocupada em fazer isso para chegar Fomentar. naquela questão que a gente estava falando do Dar alto oportunidade, rendimento. né? E assim, o Thiago falou, talvez lá tenham mais espaços do que quantitativos de atletas. Sem dúvida. E a nossa proporção aqui, a gente tem um quantitativo de atletas, gigante. E talvez a gente não tenha tanto acesso e espaço para que cada vez mais esses atletas possam estar inseridos no ambiente de desenvolvimento. Isso para futebol masculino. E a gente não vai nem entrar na esfera aqui do futebol feminino. Esquece. Perfeito. Então, assim, eles se organizarem enquanto projeto, vários países, né? Se organizarem enquanto projeto, metodologia de desenvolvimento, tem estrutura, tem a questão social e acessibilidade que é muito melhor do que os países ainda em desenvolvimento. E eu vejo que essa distância ela cada vez amplia. Enquanto a gente está discutindo coisas assim que eles discutiram há 30 anos atrás... Básicas, né? Exato. A gente vê... Tem gente falando de fazer campo de futebol de terra. De terra. Cara, isso era a realidade de poucos anos atrás. Eu acho que não é por aí, entendeu? O futebol é um dos poucos esportes que a gente tende a ser saudosista ao extremo. Não tem problema você ter saudade da beleza, você entender ou acreditar que o futebol praticado há uma década, 2, 3 décadas para trás era mais vistoso. Não tem problema nenhum nesse sentido. Só que ele mudou. Ele não é o mesmo futebol. Achando beleza ou não. Então, se os espaços mudaram, né, o tamanho do campo mudou, o método de treinamento mudou, tem de se esperar outra coisa e se apegar à evolução do futebol. Eu acho que faz necessário a gente refletir um pouco numa esfera mais macro sobre que caminho que a gente vai andar. Cara. E eu concordo com você, tá, Apres? Porque é o seguinte, aí eu vejo, né, a CBF, digamos assim, mais interessada em fazer um campeonato profissional do que, digamos assim, investir, né, de repente, na formação, na continuidade, digamos assim, na iniciação ao esporte. Aí vejo notícias também, por exemplo, do filho do próprio Marcelo sendo convocado pela seleção espanhola, sendo que, né, parece ser um atleta, né, de destaque, brasileiro, né, filho de um jogador que super campeão, né, brasileiro, e de repente a gente não está focando onde a gente tem que focar, que é na formação desses atletas. Exatamente. Acho que tu pensa assim, ao invés da gente se apegar a tentar construir o que a natureza sempre nos deu, né? O futebol de rua, o futebol informal, é tentar melhorar os centros que ninguém fala, assim, que são responsáveis pelo desenvolvimento do jogador. Tu imagina se
O campo do São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, como um exemplo aqui, o campo do Bom Sucesso, Campo o Grande. Olaria, o Campo Grande. Se esses espaços tivessem estruturas que o poder público, CBF, FERJ, não sei nem o que o âmbito legal permite nesse sentido, investissem nesses espaços, a gente ia ter melhores jogadores, a gente ia ter futebol praticado por mais tempo, esses clubes iam ter sustentabilidade, porque de alguma maneira eles iam conseguir fazer renda num espaço muito melhor do que o que é hoje. Mas o que a gente percebe é que esses espaços que foram importantes para a formação de vários jogadores, Muitos São jogadores. Cristóvão saiu o Ronaldo Fenômeno, eles estão obsoletos. Vários deles. E hoje migraram, né? Por exemplo, agora tá vindo exatamente das escolas ou de campos de comunidade que ainda tem isso. Projetos. Né? Projetos sociais, né? Porque efetivamente locais, digamos assim, para essa iniciação, você não vê, né? Exatamente. Você vê projetos, por exemplo, de clubes de futebol, que é o nosso caso, né? Então, lá você tem 270 unidades que você pode ali, né, atender essas pessoas, iniciar essas pessoas e preparar não só aqueles que vão chegar, mas aqueles também que não vão chegar. Exatamente. O que é feito lá de forma inclusiva, que é feito de forma exclusiva. Exato, né? É um olhar muito, muito distante. Mesmo sabendo que a gente tem muito E potencial uma aqui, coisa que o cara. Abrígio falou que é verdade, cara. Eu tava visitando a Inglaterra no ano passado. E aí, sobrevoando primeiro, né, ali, né, Londres, chegando, cara, você via a quantidade de campo iluminado. Tava chegando de noite, a quantidade de campo iluminado, É bizarro. né, é bizarro, assim. Bizarro. E aí, depois fui andar também por alguns lugares, né, mais ali, né, não tanto no centro de Londres, mas em alguns lugares que você via complexos assim, cara. Eu vi um parque, que era só um parque, tá? Mas que tinha todas as marcações que você falou, as traves móveis, tudo isso. Cara, 9 campos, assim. 10 campos. Exato. Que eu olhava e falava assim, cara, eu quero fazer uma competição aqui, não dá não. Queria fazer uma competição, porque você via o gramado perfeito, tipo assim, o local todo propício. E aí eu falando com as pessoas da região, falando assim, não, cara, isso daqui no final de semana se transforma. Durante a semana, nem tanto, né? Porque as crianças estão no colégio, né? Tudo mais. Mas no final de semana, se transforma. E aí, você vê, não é por acaso, de repente, que hoje você vê uma seleção inglesa tendo os resultados que ela teve, né, nas últimas Copas, nas últimas competições também. Exatamente. Né? É assim, é óbvio que acontece às vezes de você fazer nada certo e tu bate campeão, né? A questão é o que te aproxima do sucesso, né? Com o que vai te fazer ter um sucesso mais consistente. Se falar que a Argentina uma organização exímia, não é. Né? Vários escândalos, mal sabiam quem ia ser treinador, quem não ia. Acertaram errando, né? Vamos dizer assim. Mas eu hoje tendo a acreditar que a gente tem muito a evoluir e a gente tem muita dificuldade em concordar e olhar o que está sendo feito lá fora. A gente discute muito se o treino ele tem que ser analítico, se o treino tem que ser sistêmico. Se tem que ser o ex-jogador, se tem que ser professor da o faculdade, acadêmico. Se o treinador tem que ser... não tem. Se o treinador tem que ser estrangeiro, se ele não tem que ser estrangeiro. Haja visto da seleção, como vocês perguntaram para o Rafael agora há pouco. E eu acho que a discussão ela é muito mais profunda do que essa, em onde a gente precisava evoluir muito, a gente pouco faz. Fica muito no balizador, né, a do resultado em si. Exato. Do que tá dando certo, do que ganhou, do que de fato o treinador da faculdade ganhou, é o treinador da faculdade. O ex-jogador que é treinador ganhou. Enfim, fica muito balizado pelos resultados em si e não pensam de fato no processo. No processo que envolve isso tudo, da construção. Falando um pouco de seleção brasileira, porque isso às vezes me incomoda nessa questão. Porque o que acontece? Toda Copa que a gente não ganha, a gente do nada a gente tem que mudar tudo, né? E aí, eu acho que não discute exatamente o que você está falando. O lado importante. A gente discute o seguinte, o treinador. Não, tem que mudar tudo. Mudar tudo o quê? O treinador? É mais cômodo, né? Trocar só o treinador, né? É isso. A gente não tem que mudar mais nada. Às vezes a gente não tem que mudar o calendário, como a gente vê, né? A gente não tem que inserir mais competições para base. A gente não tem que olhar mais para, digamos assim, para iniciação esportiva. Porque essa é a discussão.
né? Não é a ponta do iceberg é o treinador da seleção brasileira do masculino. Entendeu? Um olhar mais profundo sobre a formação do jogador em si. Uma coisa que me chama a atenção, tá muito claro assim, que o movimento de mercado ele mudou. Né? Os jogadores eles saem cada vez mais jovens, mais do que era antigamente, e a grande maioria não vai para aquele clube intermediário da Europa, onde normalmente ele tem um tempo para se adaptar. Portugal era uma grande porta de entrada para o brasileiro, porque o clima é mais ameno, fala-se a língua, então ele se adapta, ele consegue performar, e aí um outro clube de um grande centro acabava contratando. Então esse era um movimento mais comum um tempo atrás. Então os clubes, para não perder uma disputa, eles acabam contratando muito cedo, como foi o Vinícius Júnior, o Renier, o Endrick agora no Palmeiras. Só que existe um número significativo de jogadores que batem e não conseguem sustentar. E eu acho que isso é muito ruim pra gente, porque esses jogadores eles tinham potencial para sustentar num alto nível, como o Vinícius tem sustentado. Mas a grande maioria acho que não está preparado para pagar o preço do processo. Mas você acha que digamos assim, a preparação que falta, é a mentalidade? O que é que você acha que falta, digamos assim, para esses jogadores eles chegarem lá, né? E você vê até atletas com mais experiência, né? Que, por exemplo, o próprio caso do Gerson, né? Que tá voltando a jogar muito bem, né? Que foi para lá, né? Lógico que ele foi também com o próprio Sampaoli, né? E depois ele acaba voltando também, né? Assim, eu não tô julgando o cara que faz a escolha de voltar, Sim. né? Me preocupa não, o porquê. me preocupa, né? O número de jogadores e potencial que poderia estar performando nos grandes centros. Perfeito. Eu acho que para poder ilustrar a situação, eu ouvi lá em Portugal, no jogo contra o Sport em Lisboa. Depois eu fui descobrir a história do cara. Eu arrumei uma briga na torcida, uma discussão, porque a gente pode falar mal do brasileiro, mas quem é de fora não pode falar. Não pode, não. Essa é a regra número 1, exato. Né, na verdade. Só que o cara falou uma coisa e assim, ele falou um rótulo que tá construído. Ele falou, o jogador brasileiro ele não pensa o jogo. Falou isso para me provocar, né? Mas ele não tirou isso do nada. Falou que o jogador brasileiro é egoísta, que não joga para a equipe. Então ele começou a levantar coisas desse tipo e, de fato, é o que muitos pensam porque eles estão embasados em alguma coisa, né? Pelas experiências deles lá na Europa. E com mais conversas, né, como os amigos do Vinícius lá, o Leonardo me colocou em contato, o nível de tolerância ele é muito baixo para o brasileiro. O brasileiro tem que ir lá para resolver. Em espaço curto de tempo. Se não resolver, vai ter que suportar, cara. Como o Vinícius conseguiu suportar, você imagina, com o status que ele tinha, já entregando o resultado no Flamengo, você praticamente volta para a base do Real Madrid. Pouquíssimos têm cabeça para aturar isso. A grande maioria, cara, acho que é melhor eu voltar lá para a região que eu sou famoso, que eu vou estar perto da minha família, perto dos meus amigos. Meus glamour, meu status. Aí, na verdade, você tem dois paralelos, né? Você tem o Vinícius, que é uma experiência, e tem o Ranier. Exato. Tem dois paralelos, assim, de um que, né, digamos assim, suportou, passou por isso, né, e o outro que, né, ainda tá brigando com essa questão, né? Exato, entender a necessidade, assim, de pagar o preço, né? O representante do Rodrigo Muniz esses dias comentou com a gente, acho que, se eu não me engano, ele tá quase 4 meses sem ser relacionado no Middlesbrough. Aí você imagina, no interior da Inglaterra, um frio próximo de 0, você não joga, só ele e a esposa, a alimentação é completamente diferente, a gente sabe que não é... A grande maioria vai vir para a zona de conforto. Ele sustentou... E teve proposta, né? Exato. Teve proposta e continuou lá. O representante disse que ele foi relacionado esse fim de semana porque o treinador disse que, cara, você merece porque você é perseverante, velho. E vai. E assim é tratado, cara. Então, assim, o nível de tolerância ele é muito baixo, e ele é muito baixo porque eu acredito que o europeu ele não é conivente com a postura ruim ou com o cara que não trabalha, porque ele não depende mais desse cara. O que tem genialidade, mas não tem o restante. Porque eles conseguem ter jogadores, porque os pequenos centros também formam jogadores que entregam performance mesmo não sendo gênios. Perfeito. Perfeito. Não tendo tanto talento, mas ele tem outros pilares ali, outras capacidades. Consegue render tanto quanto. Exatamente. Então, assim, o cara que não corre com e sem bola, ou ele tem que ser magnífico,
ou ele não vai conseguir suportar o processo, ou o cara que não entende o jogo, e às vezes ele só vai ter uma oportunidade. Por mais que o clube tenha feito um investimento muito grande, às vezes esse cara vai bater e vai voltar. Então, eu acho que isso causa um impacto direto no que vai ser o futebol brasileiro do futuro. Se os nossos talentos saem cedo, eles saem, não entregam nada ou muito pouco na Europa, como que eles voltam para cá? E se eles voltam do mesmo modo, se a gente consegue resgatar esses jogadores, como o Gerson foi resgatado. Então, como que essa seleção ela vai ser montada? Esses caras foram da base da seleção brasileira, mas a seleção adulta, de repente, não são os mesmos jogadores da base, ou seja, não tem uma continuidade. Então, o futuro do curto prazo me preocupa muito, vai muito além do que ganhar título, não ganhar título. Eu acho que nesse ponto que a gente precisava discutir um pouco mais, entendeu? O desenvolvimento do futebol como um todo, o desenvolvimento do jogador e como lidar com esse novo mercado, né? Isso passa muito pela nossa sociedade, nossa cultura, nossa educação. E é legal, né? É legal essas vivências justamente para fazer essas reflexões e trazer para o nosso cenário, né? Porque eu vejo que o jogador de futebol hoje, dentro dessa realidade que o Aprígio falou aqui, é o cara que consegue ter a capacidade de cada vez mais aprender. Né, um processo de aprendizagem, porque de repente ele sai aqui do Flamengo num contexto onde ele era o melhor jogador, onde tudo é favorável e muda completamente o contexto e onde ele entra num momento ali que de repente a situação do Vini, né, que ele volta para a base, ele teve que se qualificar novamente, teve que se desenvolver, se capacitar, teve que entrar nesse ambiente que fosse um ambiente para ele aprender, porque é uma outra cultura, é um outro modelo, é um outro clube. E teve, né, resiliência para poder lidar com isso e, meu irmão, foi embora. E quantos que, de fato, teriam essa capacidade de poder... Vou ligar o gatilho aqui, ó, aprendizagem, processo de aprendizagem, mudar a chave mesmo. Chave. Isso é difícil, cara. Porque você vê, por exemplo, como exemplos positivos, você vê o próprio o Vini e o Rodrigo, né? Que tiveram, por exemplo, essa questão, né? Foram também, né, para as categorias de base, digamos assim, e conseguiram vencer esses obstáculos. Mas, por exemplo, você vê, e aí até comparando dois atletas de uma geração próxima, assim, o Neymar e o Felipe Coutinho, né? O Neymar, ele já vai um pouco mais velho também, né? Ele vai mais velho e já vai com um papel, digamos assim, de destaque. E ele consegue manter, né, esse papel de destaque. O Felipe Coutinho, ele já não consegue, né? Ele vai mais novo, realmente, mas ele demora, mas ele também não fez o processo de voltar. Foi aquilo que você falou, né? Eu acho que, de repente, também tem a questão da perseverança e a escolha do próprio jogador, de ver o seguinte, não, cara, calma aí, eu tenho que ver no que eu preciso melhorar, ele ficou um tempinho, né, lá no Inter de Milão para poder, de fato, ser um protagonista. E aí foi emprestado, foi para Espanha, não sei o quê, e aí depois ele começa a ser protagonista. Quando ele vai para Inglaterra, né, e hoje em dia, né, foi protagonista também da seleção brasileira, mas é aquilo que você falou, né, eu acho que também é a questão do próprio jogador, né, da gente, às vezes, não entrar na nossa zona de conforto e falar assim, pô, vou voltar para o que eu conheço. Exato. Vou voltar para onde eu sou acolhido, né? Para onde eu estou com os meus ali, exato. Né? Porque é isso, né? No final, foi o que você falou. Por exemplo, o Muniz, pô, tá lá, tá no interior da Inglaterra, tá num clima, né, que agora, né, era inverno e agora começa o verão, pô, menos temperatura teoricamente, negativa, tudo desfavorável para ele. Desfavorável, outra alimentação, não tem um âmbito familiar, tem ele só... Cara, tem que ter uma mentalidade ali. E ele provavelmente deve ter entendido que ele teve proposta para voltar para o Brasil e, ao mesmo tempo, ele foi muito maduro para poder ficar lá e para entender assim, cara, eu tô passando por um processo que é de aprendizado para minha vida, como atleta, como ser humano. E isso acontece também porque exatamente o que o Aprígio falou, cada vez mais cedo eles estão indo, como é o caso agora do próprio Endrick, né? Exato.
Que com 16 anos... Exatamente. Assim, não é à toa, obviamente pela disputa de mercado, que também eles estão levando cada vez mais cedo. Em um caso, no Real Madrid ainda coloca na base. Porque eles ainda acham... Que tem um lastro ali para... Que tem um lastro para desenvolver ou que julgam a formação do próprio jogador, né? Cara, vamos formar melhor um pouquinho aqui. O Real Madrid intitula o Vinícius como formado no Castilho. E não pelo Flamengo. E não tem nada disso, mas ele é formado no Flamengo. O Castilho foi só um pedacinho ali, né? Da formação dele. Então, o ponto de reflexão é o seguinte: se um número significativo, os clubes investem pesado, né, os principais clubes da Europa, e um número significativo de jogadores batem e voltam, ninguém é bobo e gosta de rasgar dinheiro, cara. Eles vão começar a se atentar que, cara, o jogador brasileiro ele tem dificuldade, o jogador brasileiro ele não entrega performance, vamos começar a buscar de um outro lugar. Esse movimento ele pode passar a acontecer e é um impacto muito grande. É um exemplo assim, na seleção do Vinícius, na geração 2000, era Paulinho e Vinícius. Quanto tempo o Paulinho ficou sem jogar no mercado europeu e hoje ele está voltando para o Atlético Mineiro? E por que não poderia ser o Paulinho e Vinícius os atacantes da seleção brasileira? Porque eles eram os atacantes de destaques. Sim. Era Paulinho, Vinícius e o Lincoln, né? Tem o Lincoln. Paulinho, Vinícius e Lincoln. E só o Vinícius suportou o processo, você viu lá de perto, além de conversar com ele, por que ele suportou o processo. Porque se ele não faz tudo aquilo ali, ele não ia conseguir suportar o processo, cara. Que é ir treinar, é treinar no contraturno, é viver futebol 24 horas, assim. É o comportamento humano, cara. E eu acho que também é o seguinte, é você entender que o talento, ele não é tudo. Não é nem... Eu acho que a gente toma como exemplo grandes atletas hoje, né? Se a gente vê o Cristiano Ronaldo, ele é o Cristiano Ronaldo por conta, né, de toda a preparação que ele teve. O Messi é o Messi por conta de toda a preparação que ele teve, né? O LeBron James é o LeBron James por conta de toda a preparação que ele teve. Não é treino, por acaso. Né? Exato, é treino o tempo inteiro, é foco, porque o nível ele é muito alto. Muito. Eu mostro para os jogadores todo início de temporada, né? Essa temporada a gente conseguiu fazer com todas as categorias. Pergunto para eles, qual é o sonho de vocês? Todos falam estar no profissional do Flamengo, seleção brasileira, e falam um clube da Europa. Quando não falam, é um estilo. Manchester City, Real Madrid. Aí, já sabendo, eu já coloco algumas reportagens. Cara, o De Bruyne, que consegue fazer toda a análise estatística dele para uma renovação de contrato, ele próprio fez a análise. É o Vinícius Júnior, com treino no contraturno e dormindo todos os dias, 8 da noite, com o relógio monitorado. Eu falo para eles, são com esses caras aqui que vocês vão competir. Ou vocês falam que vão competir. E já saem atrás, porque a grande maioria, como o caso do De Bruyne, cara, ele já está próximo da família, ele já está aclimatado, ele é europeu, também, né? não vai passar por xenofobia. Então, tem N situações, cara, um nível cognitivo altíssimo dentro e fora do campo. Altíssimo. Você prepara para isso. E vai muito além do que só o jogo lá do sábado, entendeu? E assim, se chegasse para mim, Leonan, você queria ter a vida hoje, a vida que o Vinícius Júnior tem? Eu falaria assim... Você tá falando da rotina. Tô falando da vida dele. 24 horas já. Não queria. Não queria porque, meu irmão, é sinistro, assim. E os atletas precisam entender que existem modelos de referência. E eu acho que, modelos de referência, entendeu? Muito na tecla disso. Porque eu acho que as pessoas veem só o glamour. O glamour, exatamente. Inclusive, ontem eu estava conversando com um atleta e aí eu estava falando justamente desse contexto, desse modelo para que se torne de fato não um jogador de futebol, mas um atleta de futebol. E o atleta estava conversando comigo e o atleta comeu 2 cachorro-quentes. E eu não falei nada, fiquei quieto. E eu estava falando sobre parte física, parte nutricional e tal. E eu virei para ele e falei assim, você viu que nesse meio tempo que a gente falou aqui, você comeu 2 cachorro-quentes? Aí ele, tá, mas o que tem? Aí é que tá o problema. O que tem? Você já tá rotinado, você já tem um hábito de entender que, meu irmão, eu vou comer cachorro-quente e acha que, de fato, isso não tem influência na tua performance. E eu tô explicando pra você que o cara que hoje tá no Real Madrid, jogando em alto nível, performando, ele não come cachorro-quente. Em 365 dias do ano dele, ele não come o cachorro-quente. Então, assim, existe um distanciamento muito grande de entender qual é o comportamento que eu tenho que ter para que, de fato, eu consiga performar e consiga buscar esse sonho. Então, o sonho é a pontazinha lá do iceberg que o jogador quer ser, mas e a construção?
Isso aí, cara, meu irmão, Porque como o Rafa bem disse, né, só é exposto a a fama. O que o cara faz por fora do futebol, quando É ele o dá uma gol, quebradinha. é a dancinha que ele faz. É e a tal. dança, exatamente. Não, é porque o que acontece? E uma coisa é importante. Você falou o seguinte, você queria ter a rotina do Vinícius? Não, mano. Você não falou as coisas materiais, Não, eu entendeu? falei Porque do dia a dia o dele. material, né, os prêmios, né, digamos assim, o status A consequência, né? consequência Exatamente. da rotina dele. E aí que tá. Será que você realmente, né, você tá fazendo tudo que você pode para você chegar aonde você quer chegar? Eu acho o pensamento que o atleta, o aluno das nossas unidades, eles têm que se perguntar. Será que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer para, né, chegar nesse ponto? E outra coisa, não é só chegar, é se manter e evoluir. Porque chegar é só um degrau. Depois tem o se manter e o evoluir. Porque chegou, e aí? Exatamente. O que você faz para, digamos assim, ir para um outro Dar ponto? continuidade, né, dentro do processo dele e buscar, né, os desafios diários para que ele cada vez mais consiga Exato. se capacitar Se e transformar. manter também, se manter motivado, né? E querendo chegar nos objetivos que ele traçou. Porque a fama, o dinheiro vai ser consequência de um trabalho bem feito no dia a dia. Exatamente. Isso daí, né? E isso em todas as questões da sua vida, tá? Mesmo que você não seja jogador, mesmo que você não trabalhe com futebol, mesma coisa. Você vai ter que ter foco, dedicação, entrega para você ter, né, a consequência que são os bens materiais e o dinheiro. Cara, e assim, e é legal, né, que as pessoas e os alunos vão poder estar tendo acesso a esse podcast aqui. E assim, a gente falando isso, né, a gente teoricamente já tem, né, uma certa vivência, coisas que a gente fala que não é de tanta complexidade pra gente, mas em algum momento isso também pode gerar alguma complexidade pros meninos, né? De fato, ali na fase sensível de 11, 10 anos, 12 e tal. Mas esse menino, se conseguir conectar, cara, essas informações e de repente o que a gente está falando aqui possa transpor para eles e que eles consigam absorver de alguma maneira essas informações, cara, isso é muito rico para eles. É muito importante para o desenvolvimento deles como profissional. Eu vi uma declaração agora nos últimos dias do Wagner Love. Não sei se vocês viram a declaração dele, né? Que ele está vivendo uma fase assim, né? Cracaça, né? Sempre jogou muito bem, né? E tá vivendo uma fase muito boa, né? E ele falando o seguinte, que quando ele era novo, né? Ele não admitia correr menos do que, por exemplo, um jogador mais velho, né? Se preparar menos, se dedicar menos. E hoje o conselho que ele dá exatamente para a molecada que está jogando com ele ou para pessoas que vão perguntar é exatamente isso, ó. Você não pode admitir, né, trabalhar menos do que eu, que tenho, digamos assim, que tenho uma certa idade, que já atingi algumas coisas na minha carreira. Entendeu? E eu acho que é isso que você falou da pessoa ela não ter, às vezes, a questão de, pô, comi 2 cachorro-quentes aqui, tá de boa, tá tranquilo. Isso não é nada, cara. Isso aí não vai afetar. De boa pra gente, né? Pra ele, não. Não. Porque ele quer ser um atleta de alto rendimento. E esse é o ônus que ele vai ter que pagar. Exatamente. Por isso que eu acho que a gente precisa de exemplos positivos. É isso aí. O que o Vinícius Júnior faz precisa ser exposto. Porque eu acho que o ambiente ele modula o comportamento, de um modo geral. É um caso de um Vitor Hugo, que eu também mostrei para eles, que com 17 anos ele já tinha terminado o ensino médio há um ano antes, deu a entrevista em inglês no primeiro ou segundo jogo dele no futebol profissional. Porque o impacto ele é muito maior do que o Thiago Aprígio falando com eles, o que o treinador falando com eles, porque eles são as referências. Perfeito. E não é à toa que ele está falando inglês, obviamente que é para a vida dele, mas ele sabe muito bem que isso vai facilitar uma adaptação, isso vai chamar a atenção do mercado. A gente organizou a Flamengo Adidas agora no final do ano e assim, impressionante, tinha scouts do mundo inteiro, né, de vários clubes de seleção presentes. Esses caras podiam estar assistindo tudo de casa, porque a Flá TV fez a transmissão. Mas eles vão para lá exatamente para conhecer o atleta além das 4 linhas. Se ele anda sozinho, se ele anda com um grupo, se o short é caído, se a meia é caída, qual que é a postura, como é que ele se comporta no refeitório. Então, assim,
tudo que eles podiam e tinham acesso ali, porque o acesso também não era total, né? Para quem era um scout, o cara ia anotando. Tá. Porque isso facilita ele tomar uma decisão num investimento tão alto como a gente conversou bem aqui. E isso era uma das minhas perguntas pro Aprígio sobre o pilar comportamental hoje. Porque a gente vê muito isso em voga também, né? A questão de... A gente falou aqui dos exemplos positivos e exemplos positivos em termos de comportamento também, né? Porque a gente vê, né, muitos atletas, né, com qualidade, mas que hoje às vezes têm comportamentos que tiram inadequados, eles, né? Inadequados e tiram oportunidades dele. A gente viu isso, né, nos últimos tempos. O que você acha que a gente, né, deva fazer, ou o clube, tipo, o papel do clube nessa de poder influenciar e de falar para esse atleta nesse momento, ó, esse não é um comportamento, né? Ou não é algo que vai ser admitido aqui, ou é algo que tem que ser trabalhado. Cara, intervenção ela precisa ser feita porque, como a gente bem disse, o que se acontecia no passado hoje não se permite mais, seja na Europa, seja no futebol profissional, de um modo geral. Eu acho que alguns princípios e valores eles não podem ser feridos e os jogadores eles estão em desenvolvimento. Então, assim, cada caso acho que tem a sua estratégia, mas por trás dela necessita coerência. Porque não adianta você tomar uma decisão quando você enfrenta um clube pequeno, às vezes vai afastar o jogador de um jogo, mas quando é com um jogo grande você não toma a mesma decisão. Assim, você precisa do jogador e você vai usar... Pode usar o jogador, ele pode decidir o jogo, mas lá na frente, essa história ela vai voltar a se repetir. De alguma maneira, a gente vai estar ferindo na formação desse jogador. Então, acho que existem N estratégias que passam pelo desenvolvimento global do jogador para que ele entenda que ele é uma parte daquele processo, que esses princípios vão fazer a diferença dele para ele lá na frente. Não é só na equipe onde ele está inserido. Porque o desafio é muito grande. É importante a gente entender por que ele toma tais atitudes, né? A gente sabe, de um modo geral, a origem dos nossos jogadores aqui, a dificuldade de acesso para algumas coisas. O nível educacional, né? Exatamente, o nível educacional de cada jogador. E o clube, como ele entra numa parcela muito grande do dia a dia daquele jogador ali, ele também é corresponsável pelas ações do jogador, exato. E aí te perguntando também, Léo, porque você está do outro lado da balança, digamos assim, agora, né? Do outro lado digamos assim, do campo. Porque você hoje, como, né, scout da Adidas, você também está procurando atletas que tenham um impacto positivo para sua marca. Perfeito. E que não tenham comportamentos, né, negativos para ela, né? Exatamente. Inclusive, a gente estava numa reunião falando justamente sobre isso. A gente, por ser a empresa, a gente tem muitos contatos com os clubes europeus, e então eles estão o tempo inteiro pedindo informações. E o que eu tenho visto? As informações em relação à capacidade técnica, tática dele, propriamente dito, falando dentro do campo, eles têm tudo, porque eles conseguem acesso a tudo. Eles conseguem mapear. E hoje, de fato, o que eles mais pedem informação é justamente qual é o comportamento humano desse atleta. O que ele faz de fato... ele, juntamente com a família e as pessoas que assessoram ele, para que ele esteja inserido no ambiente, para que ele se desenvolva como ser humano. E qual é, de fato, o lastro que ele tem para o aprendizado, o quanto ele quer aprender. Isso eu vejo que os grandes clubes europeus estão se preocupando muito em relação a esse quesito. O Rafael, como é que é o Rafael? O Rafael é um menino comprometido, é um cara que é engajado, é um cara que busca informação, quer se desenvolver, quer se capacitar, e vejo que o olhar não é somente para o jogar, não é só o jogar. Até porque o jogar, ele é bom. Se ele está no Flamengo, ele é bom jogador, ele é talentoso, ele tem uma perspectiva muito grande. Isso. Exatamente, entendeu? Então o olhar está muito mais voltado para o laço humano dele, para o quanto ele quer e quanto ele, de fato, ele vai absorver todas essas informações para poder se capacitar. Até porque, como marca, vocês querem impactar positivamente as Exatamente. pessoas e criar vínculos, assim... criar, digamos assim, uma admiração, né? Pelas pessoas que estão lá, né, sendo representadas por essas marcas. Perfeito. O Flamengo vai querer sempre o melhor jogador, as marcas vão querer sempre os melhores jogadores, justamente para representar não somente no que diz respeito à essência ou ao futebol em si, mas também, sobretudo, o Rafa.
Pô, o Rafa é um cara, meu irmão, extremamente educado, é um cara que, pô, consegue se adaptar em qualquer meio que ele estiver, ele tem uma relação muito boa com as pessoas e isso, cara, influencia muito, principalmente no business do futebol. Perfeito, Léo, perfeito. Aprígio, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Agora Essas é a hora... são boas, hein, Aprígio? Eu vi do Rafael. Essa é a hora que eu faço algumas perguntas aqui, que a nossa, né, diretora ali fica chateada, a Luminha fica chateada, né, que a gente tira ali as perguntas dela. Mas é o seguinte, vamos lá. Primeiro eu vou falar de... Já que a gente falou de seleção brasileira aqui, eu nem tinha falado nada. Foi ele que levantou a bola. E aí, o que você acha? Parece que tudo leva a crer que a tentativa vai ser por um treinador estrangeiro. Tá. Se você me perguntar qual é a minha preferência, eu não sei te responder. Uhum. A minha torcida é para que seja um profissional capaz de influenciar o futebol num todo. Mais até do que talvez ganhar a próxima Copa do Mundo. Chegar naquilo que a gente estava falando do Exatamente. cerne da questão, Um cara que vai impactar na base, um cara que vai impactar na formação. E eu acho que a gente também tem esse nome no futebol brasileiro. Tá. Como eu acho que a gente tem esse nome no futebol mundial. Então, se for um estrangeiro, que não seja apenas com o rótulo de estrangeiro, né? Que seja um profissional capaz de desenvolver o nosso futebol da melhor maneira possível. Então, essa é a minha torcida. Mas eu acho que a tentativa, pelo que se fosse um brasileiro, já teriam confirmado o nome, né? Então, eu acho que estão esperando a janela do meio do ano para tentar não levar o não e trazer esse estrangeiro. Tá, vou te dar 3 nomes de estrangeiros aqui, então. Beleza? E aí você olha ali dentro dessa perspectiva que você falou, qual que você acha que poderia se encaixar dentro dessa perspectiva. Vamos lá. O nome unânime, né? Guardiola, né? O Lancelotti e o Jesus, né? Acho que é um nome que vai ganhando força no momento. Será? Será, cara? O que a voz da consciência pensa sobre isso, hein? Eu acho que Jesus é o caminho, ele vai falar isso. Jesus Cristo é o caminho, Jesus é o caminho. Eu acho que vai ser ele. Será, cara? Profunda essa, né? Eu tenho muitas dúvidas, assim, se vai ser. Cara, mas eu acho que dos 3, assim, o que você acha? Cara, eu não sei, cara. Estaria bem servido, digamos assim? Você estaria tranquilo, de repente, com algum dos 3? Ah, estaria, né? Pô, seria perfeito se fosse o Guardiola, né? Mas não vai pra ser. nós que trabalhamos com futebol, sem nenhuma dúvida. Até o cara aqui pertinho, né? A gente o tempo inteiro olhando pro cara de longe, mas pelo que ele já sinalizou, eu acho que ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Eu acho que nem vão, né? Mas, digamos assim, no teu mundo ideal, assim, qual dos 3, assim, você acha que... o Guardiola, sem nenhuma né? dúvida. Sem nenhuma dúvida. Mas dentro da realidade, eu acho que Jesus é o caminho. Também Será? acho. Eu não acho. Você tá com informação privilegiada. Não tô com informação nenhuma. Que fique claro aqui. Não estou com informação nenhuma, Você teve tá? conversa com Jesus, meu irmão, nas suas orações aí. Nas orações assim, tá? Mas, não sei, eu acho que seria um nome que poderia dar uma refrescada, assim, trazer, de repente, aquela questão que você falou, né, de ter uma mentalidade diferente, trazer práticas diferentes. A minha dúvida com relação a ele, eu, obviamente, assim como todos os flamenguistas, né, eu fiquei encantado com o time de 2019. E ao contrário daqueles que trabalham com futebol, que preferem atribuir acho que hoje em dia até falam menos isso, porque vários outros passaram por lá e poucos fizeram parecido. Atribuir as contratações, chegaram a esse jogador, a individualidade, a estrutura que o Flamengo tem, vai ganhar mesmo. Acho que tem muito mérito dele ali, mas eu acho que o legado dele foi muito restrito ao futebol profissional. Não que ele tenha a obrigação de entregar algo para quem tivesse a obrigação de entregar algo para quem estava lá na base. Mas assim, sinto que foi construído muro pro que ele fez ali no Flamengo. Entendi. E eu acho que para a seleção brasileira não seria muito diferente. Então, nessa perspectiva que eu levantei, eu acho que ele talvez não fosse o nome ideal. Mas, por exemplo, você não acha que ele abriu portas para outros treinadores que vieram depois também, ou que trouxeram algumas ideias diferentes, ou
treinadores estrangeiros que talvez não tiveram tanto sucesso quanto ele e quanto o Abel, assim, que são dois que talvez ele a gente... abriu porta pro rótulo treinador estrangeiro exato, português de né? preferência, né? Aí passaram vários e poucos deixaram o legado. Mas assim, por exemplo, eu vejo o Abel deixando um legado no futebol brasileiro muito maior do que o Jorge Jesus. O cara participa de grandes eventos, conseguiu escrever um livro que a gente tem acesso. Tem um modelo diferente. Exato. O livro dele, acesso total. Será? Vocês que estão com sim. informações aí agora. Não, e assim, o livro dele é um acesso total ao que legal. ele pensa de jogo, como que ele constrói a ideia dele de jogo, como é que ele lida com os membros do clube, o profissional da base tem acesso a ele. E que é um modelo diferente da nossa raiz do jogar do futebol brasileiro. Exato. E que ele conseguiu ter sucesso com esse modelo que ele tem, cara. Então, assim, indo além das 4 linhas, eu acho o futebol do Jesus, do Flamengo 2019, muito mais vistoso do que o do Abel. Sim. Mas indo além das 4 Processo. linhas, pensando em desenvolvimento do futebol, eu acho que o legado dele é muito maior, é ínfimo. Muito maior. Assim, a atitude dele de compartilhar qual foi a estratégia dele de jogo com o treinador que ele enfrentou após o jogo, cara, é fantástico. É fantástico. Porque há pouco tempo atrás aqui todo mundo era rival após o jogo também, entendeu? Ninguém Então, se assim, falava, né? Exato. Então, assim, eu conversei com alguns profissionais da base, eles dizem que conseguem ter conversa com ele. E ao que eu sei, o Flamengo de 2019, a coisa ela funcionava de um modo completamente diferente. Bem diferente. E nesse modelo, eu acho que o legado ele vai ser muito restrito. De repente, ele vai conseguir entregar um resultado muito legal, que é muito importante, mas eu acho que vai derramar muito pouco aí para o longo prazo. Perfeito. Agora, uma outra aqui. Seguinte, teu ídolo no futebol. Tanto da parte, digamos assim, vamos pra parte... Ídolo. Ídolo. Ídolo de um modo geral. De um No modo futebol. geral, no futebol. Vamos lá, jogador. O Ronaldinho Gaúcho foi aquele período mágico dele no Barcelona. Ele me despertou uma coisa que eu acho que quem viveu a época do Maradona, quem viveu a época do Pelé, Garrincha, provavelmente sentia a mesma coisa. Cara, eu quase não conseguia dormir de um dia para o outro, de tamanha ansiedade de assistir o jogo, ficava esperando a hora passar. Então, assim, não que ele tenha sido meu ídolo, mas acho que ele foi o cara que me prendeu mais a atenção, assim, de acompanhar futebol. E o Zidane, cara. O Zidane, eu gosto muito de meio-campistas. Na minha infância, eu gostava muito de meio-campistas. Assim, o modo como ele jogava futebol era muito diferente. Eu sou fã do Zidane e uma reflexão que a gente faz hoje... Zidane, eu te amo, mas te odeio. É isso. Isso, de repente, pode até ficar para uma próxima oportunidade. O 10. O 10 construtor, o 10 clássico, o 10 com capacidade cognitiva, mas que não é tão móvel. O quanto isso hoje em dia no mercado, né? Se a gente está perdendo esse atleta, se a gente não está formando esse atleta. Vale essa reflexão, bem bacana. Então, esses dois caras, enquanto jogador, o Ronaldinho Gaúcho pela fase fantástica que ele viveu, né? Não que eu tenha sido ídolo dele, aliás, fã dele toda a trajetória dele enquanto jogador, mas aquele período foi muito mágico. Era fã de carteirinha mesmo, assim. O jogo do Bernabéu, que ele foi aplaudido de pé, cara, foi espetacular. E o Zidane, pelo futebol que ele jogava, que era muito diferente da grande maioria. E enquanto treinador, o Zagallo é uma das grandes referências e o Bielsa. Eu acho que fosse responder o Guardiola, mas o Zagallo pela figura de liderança, que me chamou muita atenção quando eu ainda era criança, né? O modo como ele se portava diante das entrevistas. Cara. Tu olha pra ele e tu fala assim... Energia, esse cara energia. É brasileiro, né? Exato. Aquela coisa que eu você me atenho olha... muito mais além do que do futebol praticado, entendeu? Acho que são caras que inspiraram outros treinadores, né? Que conseguiram jogar futebol melhor. Representam muito mais. Exatamente. E o Bielsa, cara, que é um cara que conseguiu deixar um legado muito grande, inspirar os treinadores que a gente é muito fã, sem ter nenhum resultado significativo. Simplesmente pela forma como o cara pensava fora da caixa, muito além do tempo dele, e o legado que ele derramou. Como esse eu consegui ver as equipes, né? Diferente do Cruyff, que foi um cara que influenciou o Guardiola, Tele Santana, que esses eu não pude acompanhar, o Bielsa é uma inspiração, cara. E ídolo no esporte, assim, no geral? Ayrton Senna. Ayrton Senna. A voz da consciência gostou. Porra, é isso. É o cara. O Ayrton Senna é o cara. É o melhor de todos.
Gostou. Vamos lá, um momento com o Flamengo, assim. Um momento, né, inesquecível com o Flamengo. Na base agora do Flamengo, a virada em cima do Vasco, um gol do Pet, aos 43 minutos do segundo tempo. Esse Muito momento foi mágico, assim, pelo modo como foi. Porque o primeiro jogo com o Vasco, a gente, entre aspas, foi atropelado. E a gente fez um campeonato muito sólido, sem sofrer em momento algum. E quando se depara com aquele jogo, foi um susto pra gente, assim. Porque a gente perdeu não conseguindo reagir. E a preparação para o segundo jogo, o jogo foi até em Volta Redonda, né? Fiz toda a força para levar para Volta Redonda. Agora todo mundo faz, né? Porque deu certo. E o jogo foi em Volta Redonda. Eu lembro do treino de antivéspera, porque a véspera foi em Volta Redonda o treino. O Mário ia dando alguns objetivos, porque a gente tinha que tirar uma diferença de 2 gols, né? Ele ia dando alguns objetivos no treino, fazendo várias simulações. Cara, em fração de segundo, minutos, assim, a gente batia as metas. E não era porque o time reserva estava enfraquecido ou relaxado, não era. Porque o tamanho e a ambição. O Peterson, tudo que ele chutava, ele fazia de gol. Falei, cara, o Peterson vai voar, cara. Então, assim, as estratégias encaixaram, não tinha como ser diferente, cara. E como foi o ano, acho que a comissão mereceu muito, os jogadores mereceram muito, não foi à toa. Eu acho que o Mário falou... O Mário falou disso. Falou disso, né? Falou disso. também Falou a desse mesma momento coisa também, que o Pris né? falou. Exatamente. Falou desse momento também, muito legal. E vamos lá, um conselho, tá? Para os nossos alunos que estão nos escutando, tá? Que querem, né? E que, né, estão tentando, né? Ou que querem galgar, né? Nesse mundo, né? Nessa vida de, né, ser jogador, né? Ou tentar, digamos assim, ser jogador. Que continuem sonhando, que jamais percam a inspiração e não deixem de transpirar, e que se atenham aos grandes exemplos. A gente conversou muito sobre isso aqui. E a internet é um facilitador, ao mesmo tempo que também ela te facilita a passar a informação que talvez não te agregue em muita coisa. Então, é capacidade de trabalho, resiliência, e continuem sonhando, porque... Como aconteceu para mim, né, lá na minha trajetória, eu não trabalhei para alguém ver, mas tinha alguém vendo e a coisa acabou acontecendo. Perfeito, Aprígio. E aí, mais alguma Não, bom pergunta? demais, cara. Bom demais, assim. Na verdade, eu acho que esse encontro nosso aqui foi muito rico mesmo. Eu acho que o atleta, o pai, a mãe, todos aqueles que estão de fato envolvidos com o futebol, puderem ter a oportunidade, vão ter a oportunidade, logicamente, de poder assistir. Isso aqui, na verdade, é uma aula para que, de fato, na verdade, é um caderno, um guia que a gente colocou aqui hoje, para que as pessoas consigam conectar essas informações e consigam, de fato, seus filhos buscarem o sonho de ser jogador de futebol, você, atleta, também se moldar, entender que o processo não é fácil, mas se vocês tiverem muita capacidade de aprender, vocês vão conseguir buscar esse objetivo, e tenho certeza que através desse podcast aqui vai influenciar e impactar muitos atletas, pai, mãe, todos aqueles que estão envolvidos no futebol, cara. Perfeito. Foi muito bom. Então, cara, queria te agradecer de verdade, Thiago Aprígio, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela aula que a gente recebeu aqui e que o pessoal também vai poder ver em casa. Então, para você que tá aí, ó, queria muito que deixasse aquele like, compartilhasse esse vídeo, tá? Manda, né, pro seu amigo, pra sua amiga, para quem, né, consome futebol, tá? Então, compartilha, né? Muito importante pra gente. Queria também deixar registrado aqui a nossa nova casa, né, no UW Studio, tá? Então, para você que quer gravar um podcast, quer gravar também, né, curso de futebol, curso, né, de qualquer tipo de assunto, tá? Só procurar o pessoal do UW Studios, que o link também vai estar aí na descrição do vídeo. Não é isso? Thiago, muito obrigado de verdade, cara, por tudo, pela atenção com as unidades, pelo papo que a gente teve hoje. Cara, ó, já esqueceu o presente, cara, do de convidado, novo, cara. Novamente. Eu ainda ganhei presente. Tá quase sobrando a mim, hein? Tá quase sobrando a mim. A voz da consciência já, entendeu? Ele, ó, um presente para todos os nossos convidados que estão aqui. Então, uma edição limitada aí dos uniformes das escolas Flamengo, tá? Então, para você que está vendo, né, esse modelo, gostou,
tá? Só entrar no nosso e-commerce, tá? Que tá disponível para vocês também, tá? Eu que agradeço o convite, o Leonan. A hora voou, né? E a gente Foi nem rápido, percebe, né? vai Como eu rápido, falei, né? é sempre um prazer falar de futebol. Eu percebi que ultimamente eu me tornei um fã de podcast, né? Escuto podcast para ir na academia, Também, cara. né? Tá no carro. Também. Demais, demais. E percebi que é uma forma de você adquirir conhecimento Perfeito. facilitada, porque você faz em qualquer lugar. Então, hoje, tá participando pela primeira vez de um podcast, cara, foi um prazer muito grande. Na torcida para que emplaque, né? E grandes profissionais venham, já emplacou, né? Grandes profissionais continuem vindo aqui e compartilhando um pouco das suas experiências e discutindo futebol. Perfeito. E a gente espera te receber novamente, tá? A gente organiza uma outra data também, traz, digamos assim, mais gente também pra gente fazer uma mesa redonda. Ah, legal. Acho que legal Muitos a gente temas fazer legais, isso, né? hein, cara? Fazer uma mesa redonda aí, de repente, ó, a gente traz, né, o Thiago, coordenador, o treinador e um atleta, pra gente ter perspectivas diferentes ali sobre o mesmo tema. Acho legal a gente fazer, de repente, uma mesa redonda como essa, hein? Não, vale muito a pena. E também um convite que a gente vai fazer também é para Patrícia. A gente falou muito em questão de Futebol feminino, né? E Não, de outras áreas de também, departamento né? social Departamento também. social. Muito do que eu falei foi dela. Muito do que a Pris falou impacta muito nisso. E a gente trazer ela também aqui para o podcast justamente para ela poder falar um pouquinho como é que é feito o processo do Perfeito. departamento social do Flamengo. Aprígio, vou falar mais Vai lá. considerações finais. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente praticamente tem histórias, né, que se conectam, são muito parecidas. O Aprígio é um cara que eu tenho muito respeito e admiração pelo profissional e pelo ser humano que você é. Parabéns Obrigado, pela tua construção. Hoje eu acho que foi um aprendizado também te ouvir e saber assim, mais profundamente um pouco mais da sua história, né? Que às vezes nos bastidores ali do clube a gente não E consegue, dos próprios né? pensamentos também, né? Exatamente, Porque exatamente assim. E é uma construção da tua carreira que impacta também, de repente, aquele profissional que hoje está lá no Volta Redonda e que sonha um dia poder também estar no clube grande, e você é uma referência para eles. E parabéns, cara, pelo teu trabalho, por tudo aquilo que você vem desenvolvendo dentro do clube, que possamos ter mais profissionais capacitados, assim como você e que você tem produzido dentro do clube. E parabéns, meu irmão. Obrigado por ter vindo aqui. Não, eu que agradeço, mano. Eu que agradeço. Você sabe que a recíproca também é a mesma. É uma pena, mas ao mesmo tempo uma pena ter te perdido lá no clube do dia a dia, né? Enquanto treinador, porque eu acho que tu tinha muito potencial como treinador. Mas eu acho também uma grande oportunidade de você construir um legado no desenvolvimento do jogador e em outros agentes que talvez você não tinha oportunidade. Exatamente. Da melhor maneira possível. Perfeito. E a sua maneira tá fomentando aí o melhor futebol brasileiro para o futuro. Show de bola. E esse é o propósito. Esse é o propósito, de fato, de poder conectar essas famílias, essas agências e esses atletas que estão inseridos nesse meio. Perfeito, galera. Então, ó, pra você que curtiu esse papo, já deixa aí o like, já deixa já se inscreve no canal também, já ativa o sininho pra receber todas as notificações, todos os nossos episódios, tá? Compartilha com todo mundo, se inscreve, tá? E, né, até a próxima, né? E o quê? O nosso site também? Redes sociais. Redes sociais. Instagram. Também se inscreve aí nas nossas redes sociais que estão aí no link da descrição, tá? E segue lá a gente no Instagram, nas outras redes sociais, no TikTok. Tem sempre Tudo. lá, né, o pessoal fazendo uma dancinha, fazendo alguns desafios. E, né, esses produtos que vocês estão vendo aqui também estão todos lá no nosso e-commerce escolaflamengo.com.br/loja. Muito bom. Isso? É isso. É isso, minha diretora? Show. Fui liberado. Então, muito obrigado e até a próxima, galera.